Olá, aluno, seja bem-vindo. Essa é a disciplina de História Regional e eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Estou acompanhando você nessa teleaula, que é a nossa segunda teleaula, tá? A formação dos espaços em construção, certo? Essa é a nossa segunda teleaula, a gente vai focar mais na questão do espaço. Na nossa primeira teleaula, a unidade 1 do livro, a gente discutiu a origem da história regional, né? Só para retomar alguns pontos fundamentais da nossa discussão, a história regional contemporânea, a forma como se faz atualmente, ela surge na esteira da escola dos análises, da reflexão das escolas dos análises, que se contrapõe ao que a própria escola dos análises diz que se fazia no século XIX. 4 pontos são fundamentais nessa discussão. O primeiro é a questão das fontes historiográficas. A escola dos análises francesa, ela diz que a escola positivista, e de certa forma isso é verídico, né, se baseava muito apenas em textos escritos produzidos pelo Estado. A escola dos análises, ela refaz essa ideia e começa a usar tudo quanto é tipo de fonte, fotografia, depoimentos orais, cartas, e isso possibilita, abre espaço para outras formas de história. Outra questão que muda são os aspectos em que a historiografia dos análises vai dar ênfase. A história tradicional, segundo é o nome dado pela história dos análises, focava muito nas questões político-administrativas e nas questões militares. A escola dos análises já foca nas questões socioeconômicas, culturais, as mentalidades em geral, entre muitos outros aspectos, todos os aspectos da vida humana. Outra questão importante é a temporalidade. A história tradicional acredita que existe só uma temporalidade, uma forma das sociedades se desenvolverem. Tá? E todos os aspectos da vida humana acompanham essa mesma temporalidade. A escola dos análises já diz que não. Existem várias temporalidades, cada sociedade tem seu próprio tempo e, mais que isso, cada aspecto da vida tem uma temporalidade própria. Aspecto político, o aspecto econômico, a mentalidade, a cultura em geral, certo? E, finalmente, a questão do para que serve a história, o que é a história efetivamente. A história, para a historiografia tradicional, seria um retrato perfeito do passado. Para a escola dos análises, não. A história é uma representação do passado de acordo com problemas do presente. Tá? Então, não dá para fazer um retrato, uma cópia do que é o passado e trazer ele integralmente para o presente. A gente sempre faria, segundo a escola dos análises, uma representação do passado de acordo com os nossos interesses. É nesse outro contexto que surge a história regional. Tá? Por quê? Porque ela vai abrir para uma série de problemas que a gente não falava antes. Por exemplo, o cotidiano das pessoas. Você já parou para imaginar que a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo da vida delas, está imersa no cotidiano? Então, a maior parte da história é feita no dia a dia, nas coisas banais, enquanto isso não aparece no livro didático. E a história regional ela vai estar muito preocupada com essa questão do cotidiano, com as fontes históricas envolvidas com a memória coletiva e as memórias individuais, que a gente vai ver na próxima teleaula com mais cuidado, e as questões da oralidade, da narrativa. Todos esses conceitos você já viu na primeira unidade, certo? Teve um panorama dessa discussão. Na unidade de hoje, a gente vai aprofundar um conceito básico, que é o conceito de espaço. Como que um espaço é recortado para virar uma região, para se tornar um conceito de região. Você sabe que as identidades, ou seja, a forma como cada grupo de pessoas identifica um espaço, é o que faz com que aquele espaço ganhe uma identidade. Por exemplo, uma identidade paulistana, uma identidade carioca, uma identidade gaúcha. É a forma como as pessoas identificam, as relações socioculturais que se estabelecem ali, é que dão uma identidade, uma representação para aquele espaço, certo? Além disso, quando os historiadores fazem o esforço de recortar o espaço também, eles já estão demarcando uma realidade. Não é simplesmente um processo de seleção do espaço. Ali está a região paulista, eu vou pegar ela
e vou estudar ela. Não, a própria tarefa do historiador de dar um nome já é um processo de delimitação, já é um processo de demarcar uma região. Vou tentar dar um exemplo fácil. Imagine que eu queira estudar o estado de São Paulo. Eu vou pegar um recorte político-administrativo e estudo o estado de São Paulo. Aí, estudando o estado de São Paulo, eu me interesso pelo aspecto econômico da cultura cafeeira no início do século, na virada do século XIX para o século XX. Se eu quiser estudar a cultura cafeeira, eu já vou ter que extravasar o estado de São Paulo, certo? Porque tem o norte do Paraná e tem o Rio de Janeiro também. Então, eu vou, de acordo com o aspecto que eu quero focar, a delimitação da região muda. E agora, se eu quiser estudar a cultura futebolística, o estado de São Paulo é diferente do Rio, mas o norte do Paraná, por exemplo, tem uma cultura futebolística muito parecida com a de São Paulo, torce para os mesmos times de São Paulo. Então, veja que, de acordo com o interesse do historiador também, há recortes regionais diferentes. Não simplesmente está lá e a gente seleciona. Isso é muito importante e é um dos pontos que está no nosso convite ao estudo, que eu trago agora no quadro para você. Acompanhe comigo. Você já se questionou sobre a relação entre a história e a maneira como pensamos o espaço? Já se perguntou como se forma uma região, né? Como pelas representações das pessoas, mas também pelos recortes que os historiadores, que os intelectuais fazem? Como são definidas as suas fronteiras e como uma região é representada de determinada maneira? Por que alguns alimentos são associados a determinados lugares? Por exemplo, o acarajé ao litoral baiano e o queijo ao interior de Minas. A proposta dessa unidade é discutir como as práticas sociais e culturais, aqui, importante, as práticas sociais e culturais se relacionam na produção de sentidos que, ao longo do tempo, em diferentes espaços, moldam processos de regionalizações, ou seja, as práticas culturais e sociais de cada lugar vão moldando a identidade de um espaço em uma região, ou seja, um espaço com uma identidade, com determinadas atividades humanas. Para a gente começar a discutir essas questões, é preciso ter em mente os conhecimentos prévios dessa unidade. Então, a nossa unidade é a formação dos espaços em construção, né, como que eles são formados em regiões, e os conceitos são o espaço-lugar como representação. O conceito-chave aqui é o conceito de representação. Esse conceito é muito popular, vários intelectuais, vários historiadores trabalham com ele. Tá? Na nossa disciplina, eu foco no conceito de representação do Roger Chartier. O Roger Chartier é um intelectual que lidera, de certa forma, até hoje, ao que se chama de quarta geração dos análises, que começa na década de 80. E ele é especialista na área de história cultural, trabalha no que se chama nova história cultural. E o conceito de representação dele, eu consigo definir das seguintes maneiras, e é o que a gente vai estudar durante essa aula. Para o Roger Chartier, cada grupo sociocultural, cada grupo de pessoas compartilha uma mesma representação de mundo, ou seja, vê o mundo da mesma forma. Por exemplo, um professor no Brasil não tem a mesma representação de mundo, não vê o mundo da mesma forma que, por exemplo, um empresário nos Estados Unidos, ou ainda que um pedreiro na França. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas tem um grupo de relacionamento diferente, aprendeu valores diferentes, tem conhecimentos diferentes, tem experiências de vidas diferentes. Tá? Então, cada experiência de vida que você tem, cada valores, cada instituição que você faz parte, vai moldando a sua representação de mundo. Você compartilha ela com o seu grupo sociocultural, ou seja, as pessoas que têm afinidade, passaram por experiências, aprenderam valores semelhantes ao seu. Essa é a primeira questão do conceito de representação. A segunda é que a representação de mundo que cada grupo social tem é uma matriz, ou seja, orienta
discursos e práticas, ou seja, dependendo da forma como eu vejo o mundo, eu vou agir nele de uma determinada forma e vou falar sobre ele de uma determinada forma, tentando demonstrar que essa é a melhor forma, claro. E aí a gente chega no terceiro ponto. O Roger Chartier fala que essas várias representações de mundo que orientam, que são matrizes de práticas e representações, elas estão lutando, há uma luta de representação para se impor como a mais verídica, como a mais correta, como a mais eficaz para explicar o mundo, entende? Então seria uma luta de representações que nós estamos praticando o tempo todo. Cada região, a gente pode entender o conceito de região como uma representação de um determinado espaço. E é interessante, então, que se você considerar tudo isso, dependendo do grupo sociocultural que eu participo, dependendo dos valores que eu aprendo, uma determinada região tem uma representação para mim, ou melhor, um determinado espaço tem uma representação para mim. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro. Então, eu tenho a experiência de vida minha no Rio de Janeiro foi muito boa e eu tenho muita alegria por aquela região, vejo aquela região de uma determinada forma. Porém, eu tenho amigos que não gostam do Rio de Janeiro, veem o Rio de Janeiro de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque não tiveram as mesmas experiências de vida que eu, não têm a mesma representação daquele espaço. Ou seja, vem aquela como se fosse uma outra região diferente da forma como eu vejo essa região, certo? Então, o conceito de representação serve muito bem para entender por que os grupos representam o espaço de forma diferente, agem sobre ele de forma diferente, discursam sobre ele de forma diferente e estão em embate para definir a identidade daquele lugar. Correto? Então, esse conceito de representação de Chartier que a gente vai usar ao longo dessa aula no nosso curso. No quadro, mais um conceito importante. Tá? Os processos de subjetivação e os estudos do lugar. O que é o processo de subjetivação? É a forma como cada indivíduo absorve o mundo, a forma como ele absorve o mundo e cria uma identidade própria, diferente dos outros. O processo de subjetivação, a gente pode recorrer, eu recorro principalmente a algumas reflexões do Michel de Foucault e também a um pensador muito antigo que é o Heráclito, que de certa forma se encaixa com o conceito de representação do Roger Chartier. Mas vou explicar esse conceito de subjetivação então. Imagine que a sociedade seria um rio, isso é uma metáfora do Heráclito, pensador grego, né? A sociedade, a história, seria um rio. A sociedade está sempre em movimento porque ela é uma história, ela está em movimento, o tempo passa, há um movimento. Então, a sociedade é um rio. Cada época, cada lugar, esse rio, essa sociedade, pode ser mais estreito, mais largo, as margens podem ter mais folhagem, menos folhagem, o rio pode ser mais fundo, mais raso, ele pode ser mais salgado, menos salgado, pode ser mais escuro, mais claro. Ou seja, com o passar do tempo, a sociedade vai mudando. O que seriam os indivíduos? Os indivíduos seriam as pequenas ondas que estão nesse rio. Tá? E por que seriam as pequenas ondas? Olha, repare na metáfora. Nós, cada indivíduo, estamos mergulhados na sociedade, nós somos as ondas, mas a nossa individualidade é formada pela água do rio, pelas características da sociedade que está à nossa volta. Eu posso ser um ondinho um pouquinho menor, uma ondinha torta, posso dar uma volta, mas eu ainda serei formado pela sociedade. E a noção de subjetivação, muito utilizada por historiadores atualmente, é essa, de que a individualidade, ou seja, o meu processo de subjetivação, de marcação como sujeito, como indivíduo dentro de uma sociedade, é sempre de acordo com as condições que essa sociedade me dá. É sempre de acordo com o que está em volta de mim, com a água do rio, certo? Então, eu acho essa metáfora muito interessante para entender essa questão da subjetivação. Então, é por isso que quando eu tenho uma experiência sobre um determinado lugar, a tendência é eu pensar aquele lugar próximo ou em relação àquela experiência de vida que eu troquei com as pessoas mais próximas de mim, certo? Então, é assim que eu aprendo, absorvo sobre as representações de um determinado lugar e dou identidade a um determinado espaço, certo?
No quadro, mais uma questão importante, que é a da interdisciplinaridade. O que eu quero dizer com isso? A interdisciplinaridade nos estudos do espaço e do lugar. Na verdade, o historiador, a historiografia em geral, algumas pessoas brincam, né? Nós roubamos tudo que tem à nossa volta em relação a conceito, em relação a metodologias, em relação a reflexões. Por quê? O historiador realmente, claro que ele cria, inventa conceitos para explicar a história, mas ele também é prodígio em pegar informações, né, de outras disciplinas, da geografia, que é um caso muito importante para essa disciplina, da antropologia, da filosofia. Todo o curso de História Regional, toda essa área ela é muito perspicaz em buscar informações em conceitos de outro lugar. E ao longo dessa aula a gente vai ver que, para explicar boa parte do conteúdo, eu vou usar pensadores que usam geógrafos, antropólogos, filósofos, etc. E isso é um pouco do que eu falo aqui para pensar a nossa aula, no quadro. A construção de uma região envolve também a produção e a reprodução de diferentes grupos sobre o espaço. Então, depende do grupo e das atividades e dos valores, dos discursos que ele tem sobre aquele espaço. Além disso, a noção de região implica também na formação de diferentes grupos, classes, culturas e práticas sociais que se constituem e se sustentam pelas vivências das pessoas, como eu tentei exemplificar, e representações, como que elas veem o mundo, que conferem sentido ao espaço onde as pessoas vivem. Portanto, ao falar sobre regionalidade, é preciso perceber que estamos tratando de um conjunto articulado de características socioculturais que delimitam o espaço. Aqui, características socioculturais que delimitam o espaço. Então, o espaço, ele por si só, já não é uma região. Ele é uma região quando nós definimos ele, quando nós damos identidade a ele. E o tempo todo nós fazemos isso como seres humanos. É uma das nossas bases para viver no mundo, é dar sentido às coisas que nos cercam, certo? Ao longo da nossa ST, eu vou me focar muito para explicar o conceito de espaço, de representação, aprofundar essas discussões. Eu vou me concentrar na região Nordeste e depois eu vou ampliar para o Brasil, na nossa terceira situação problema. E nessa explicação eu vou usar alguns autores muito importantes, como, por exemplo, Gilberto Freire, para mostrar uma representação positiva do Nordeste que ele faz. Vou falar do Jacir Menezes, que faz uma representação oposta à do Gilberto Freire. Vou usar também um professor atual, contemporâneo nosso, muito importante na área de História Regional, que é o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, estudioso do Nordeste, que está preocupado em entender como que as representações e identidades sobre o Nordeste se construíram. E também vou usar uma obra do Stephen Jackson, Brasil, a formação do Estado e da Nação. Rapidamente, são alguns textos e alguns autores muito importantes que eu recomendo a leitura, recomendo que você conheça, tá? E que eu vou trabalhando ao longo dessa aula para aprofundar esses conceitos. Assim, a gente pode ir para a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você.
é hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Voltamos com a nossa primeira situação problema. No quadro, nós temos a sua definição. Se a forma como pensamos e representamos a história do espaço onde vivemos depende das relações historicamente estabelecidas, isso é fundamental, porque o espaço ele se transforma em região de acordo com a época. Tá? Ou seja, uma região ela tem muito mais, talvez ela tenha muito mais influência da época do que da geografia física daquele local, certo? Então, também somos convidados a questionar como a história local é articulada à nossa compreensão simbólica do espaço, como damos identidade ao espaço. Dito de outra forma, como o modo como representamos o espaço se liga aos processos sociais que ali se desenvolveram. Essa é a questão. Qual é a importância das relações que os diferentes grupos e pessoas estabelecem com o espaço para o campo de estudos da história regional e local? Porque é assim que se estabelece a identidade, a representação de um espaço. Qual é o papel da memória na maneira como representamos o espaço? Ou seja, o que nós lembramos das nossas experiências tem relação com a forma como representamos o espaço? Para discutir todos esses pontos, vamos em algumas afirmativas-chave. Primeiro aqui, ó. Região é um conceito socialmente construído que abrange elementos físicos e simbólicos. E é fundamental aqui. Porque o que eu quero dizer com essa afirmação que abre para uma discussão mais longa e depois a gente volta ponto a ponto ali para reafirmar. A questão... Uma região, ela não é identificada simplesmente pelo espaço físico, geográfico de um determinado lugar, e nem pela definição político-administrativa. Uma região é relativa à identidade, às representações que predominam sobre aquele local. Pode haver mais de uma representação, mais de uma identidade? Claro que pode, elas vão estar em enfrentamento para se colocar como predominantes. Mas, dificilmente, elas são perfeitamente adequadas ao espaço geofísico, ao clima e ao relevo. E para tentar exemplificar isso, eu trago o Nordeste na nossa Câmara de Documentos. Lá temos aqui uma demarcação geofísica do Nordeste, climática, de relevo, ou seja, a divisão do que nós consideramos administrativamente hoje, ou seja, político-administrativamente hoje, o Nordeste, né? A divisão dele em sub-regiões de acordo com o relevo. O ponto 1 aqui é o meio norte. É um meio de muita mata, um meio rico em minerais também, é uma região de clima muito ameno, muito diferente do 2 aqui, dessa região 2 que está em vermelho, que é o conhecido sertão, um lugar de clima árido, de vegetação de caatinga e que volta e meia tem problemas de estiagem, né? E aí tem seca severa em alguns momentos, em algumas épocas, em alguns períodos. A parte roxa, a 3, é o agreste, ou o Planalto da Borborema. É uma região muito rica em fauna e flora, né? É uma região de clima ameno, comparado ao sertão, né? E aqui, na verdade, é o espaço em que segura a umidade que vem da zona litoral, porque aqui é o Planalto, então evita que chegue no sertão, certo? Mas é uma zona diferente do sertão e é uma zona também diferente do amarelinho, que é a zona da Mata Atlântica, ou a zona litorânea. Mata Atlântica que já não existe mais praticamente nessa região, mas é a região litorânea, de clima extremamente úmido, quente, mas bastante úmido também, e que seria de uma Mata Atlântica, mas ela já não é mais a mata nativa. Então, repare que nesse mapa do Nordeste, essa definição de Nordeste ela perde bastante o valor, porque a gente está falando de elementos geofísicos
completamente diferentes, né? Espaços geofísicos muito, muito distintos, com relevo, clima, que não é semelhante, né? Então, não daria para chamar de Nordeste. Porém, não é isso que identifica essa região, não é só esse elemento. Agora, voltando às representações sobre essa região, eu destaco nessa primeira ST as discussões do professor Gilberto Freire, né, sociólogo Gilberto Freire, que provavelmente você já ouviu falar. A grande obra dele é Casa Grande e Senzala. Nessa obra, em outros textos do Gilberto Freire, como o Nordeste, ele faz uma representação positiva do Nordeste. Ele cria uma identidade positiva para o Nordeste. Quais são as características dessa representação? Vamos lá. Primeira coisa, ele fala para a gente que o Nordeste é uma região onde se origina a civilização brasileira. E ele está certo, foi ali que começa a civilização brasileira, mas ele vai além dessa discussão. Ele fala, olha, é o povo brasileiro mesmo que surge dali de um processo de miscigenação entre as 3 raças que formaram a civilização brasileira. A africana, que veio para cá à força como escravos, os nativos, que já moravam aqui, e os portugueses, que vieram colonizar. A miscigenação desses 3 povos surgiu o brasileiro, com as qualidades de cada um desses povos, de cada uma dessas raças. Raça, e aí que a gente precisa parar para fazer uma discussão mais aprofundada. Raça, na época do Gilberto Freire, era um termo comum de ser usado, só que na época dele, ou seja, década de 30, 40 principalmente, 20, 30, 40, o termo raça vinha de discussões de antropólogos, de biólogos lá do século XIX, que classificavam os seres humanos em raças e ainda diziam que essas raças de seres humanos tinham uma superior e as outras eram inferiores e estavam fadadas a fracassar. A raça superior seria a raça branca. Sim, essa era uma discussão, infelizmente, científica daquele período. Os cientistas discutiam essas questões que hoje são completamente absurdas dentro da ciência. Mas naquela época era assim, e o Gilberto Freire, ele foi inovador nesse ponto em dizer, pelo menos a primeira vez na área de sociológica brasileira, de que não, cada um dos povos tinham qualidades, e não só o branco. E foi da mistura das qualidades desses povos que surgiu o brasileiro. É claro que hoje em dia o conceito de miscigenação do Gilberto Freire e o próximo conceito que ele traz não é mais consenso entre os historiadores. Por quê? O Gilberto Freire então fala, o Nordeste é o lugar da origem do brasileiro, a miscigenação que aconteceu ali formou o que é o povo brasileiro efetivamente, que reúne qualidades de vários povos. E essa miscigenação ocorreu dentro de um ambiente de uma elite patriarcal, benéfica, ou seja, os senhores de engenho, os senhores de escravos, seriam muito tranquilos, muito pacíficos e paternalistas. E daí surgiu essa civilização brasileira, com essa miscigenação pacífica e também uma sociedade da cana, ou seja, que produzia economicamente a cana, o grande produto econômico, a grande fator econômico da região Nordeste, e também a civilização da cana seria algo mais, é todo o conhecimento culinário, científico, artístico que emerge dessa civilização, que seria a base, então, do brasileiro. Repare que na representação de Nordeste do Gilberto Freire, o foco que ele dá, se a gente pegar os aspectos geofísicos, é a área litorânea, mas ele expande para todo o Nordeste. E ele cria essa visão de uma origem tranquila, de uma miscigenação tranquila e de uma civilização muito rica e muito poderosa, que, de certa forma, realmente o Nordeste é extremamente rico. Na maior parte do período colonial, o Nordeste é a região mais rica do Brasil. É só no Império que ele começa, final do colônia, Império, que ele começa a degradar economicamente. E essa degradação econômica, o Gilberto Freire também comenta. E ele explica ela exatamente pelo fim dessa civilização da cana, dessa sociedade patriarcal, porque está chegando a modernidade
e a modernidade é muito violenta. Se você pegar uma outra grande obra do Gilberto Freire, Sobrados e Mocambos, ele vai fazer duras críticas ao processo de modernização do Brasil que ocorre no fim do Império e início da República, que seria um momento de degradação do povo brasileiro. Que bom mesmo era aquela civilização da cana. Então, essa é a representação que o Gilberto Freire faz. Em oposição a ele, na mesma época, com um intelectual colega dele, que se chama de Jacir Menezes, que escreveu O Outro Nordeste. O próprio nome do livro já indica que é uma versão bastante distinta da do Gilberto Freire. É uma representação de mundo diferente. O de Jacir Menezes, ele vai retratar o Nordeste como um espaço de uma população seminômade que tem que se deslocar o tempo inteiro para sobreviver, vive de uma economia que é basicamente da pecuária. Nessa região não tem Estado para impor a lei, para dar o mínimo necessário para essa população se desenvolver, e uma elite, os coronéis, se aproveitam disso para explorar severamente essa população. Então, veja que a representação que o Jacir Menezes faz do Nordeste é diferente da do Gilberto Freire, é uma representação negativa que bate muito nos elementos que estão na região do sertão do Nordeste, e no estilo, nas atividades de vida daquela região também, com a existência de coronel, de um povo seminômade que vive da pecuária, de uma população extremamente pobre e explorada. Veja, nós temos duas representações de uma mesma região, que vão se debater entre si para ver qual que a representa melhor. Essa discussão eu volto no próximo ST. Qual que vence? Mas, por enquanto, eu quero que você entenda que o mesmo espaço geográfico tem representações diferentes de acordo com aquele indivíduo, aquele grupo sociocultural que representa aquela região. Vamos ao quadro que eu vou pontuar outras afirmações para tentar deixar essas questões mais claras. A segunda aqui, As representações resultam das experiências e memórias individuais e coletivas, das interpretações de cada indivíduo. No caso aqui, eu propus uma interpretação do Gilberto Freire e outra do Jacir Menezes. Nós sabemos que a experiência de vida do Gilberto Freire é muito ligada a essas elites agrárias do litoral nordestino, e o de Jacir Menezes não. Então, repare, é óbvio que a experiência, as memórias de vida que eles têm influenciam nas teses deles. E, claro, nos documentos e nos conceitos que eles utilizam, vão criar representações de mundo, representações de Nordeste distintas, de acordo com as experiências de vida e as memórias que eles têm. Outro ponto aqui. Ao aderir à perspectiva de que a história é representação, há uma abertura para a multiplicidade de vozes na produção de narrativas. Ou seja, para a gente entender bem, quando a gente assume que o mundo é feito de lutas de representação, a história é feita de lutas de representação, que são matrizes de discursos e práticas que procuram construir o mundo, a gente consegue perceber o movimento da história de forma mais clara, como os embates aconteceram no passado, e eram múltiplas vozes que procuravam construir o mundo, da identidade o mundo, e gerar práticas sobre esse mundo. Então, o mundo como representação abre para um estudo de múltiplas vozes e não da voz predominante simplesmente, mas entender como essa voz se coloca como predominante. Que as memórias estão relacionadas aos processos de subjetivação. É aquilo que eu falei. A memória que eu tenho sobre o meu passado, sobre a minha região, sobre a identidade de onde eu vivo, depende, as memórias dependem dos processos de subjetivação. Ou seja, como que eu absorvo as experiências que a sociedade me proporciona. As condições que a sociedade me proporcionam influenciam profundamente a forma como eu penso a mim mesmo e o mundo à minha volta. Finalmente, a experiência nesse contexto, ou seja, nesse campo conceitual, passa a ser considerada como uma categoria de análise. Eu preciso analisar
a experiência de vida de cada pessoa para entender qual é a representação de mundo que ela tem, por que ela tem determinadas práticas, determinados discursos e como isso constrói o mundo em que ela vive, delimita uma região. Tá? Então, assim, a gente consegue amarrar o conceito de representação ao conceito de região nessa primeira ST. Vamos tentar fechar ela, então, resolvendo ela no quadro, né? Então, primeira coisa, retomando tudo. Nós produzimos representações que nos permitem compreender o espaço. Sim, é impossível, você não foge das representações de mundo. Nós dependemos dela como seres humanos para nos movimentar, para discursar, para agir no mundo. Nós precisamos dar sentido às coisas para podermos agir sobre o mundo, né? Ou sobre o mundo. Desculpe. Outro ponto. As representações são fundadas em nossas experiências, emoções e pensamentos. Não depende apenas do racional. As emoções que nós temos em um determinado espaço, em um determinado lugar, determinam também as representações que nós temos sobre esse lugar. E, óbvio, as memórias que nós temos, as memórias que nós guardamos sobre esse espaço. Nossas experiências e memórias estão atreladas a contextos mais amplos de significação. Aqui é importante já destacar que não basta simplesmente a experiência que nós temos de um lugar, não basta entender simplesmente a experiência que as pessoas têm sobre um lugar, a respeito de um lugar, sobre um lugar, mas também como que ela vê os outros espaços, porque é na relação entre como ela vê um espaço e como ela vê outro espaço é que se estabelece as identidades. As representações que eu tenho de um determinado lugar são sempre construídas em relação a algo mais amplo, ou seja, as representações que eu tenho dos outros lugares também. Isso é importante a gente pensar e a gente vai tentar avançar isso mais nas próximas STs, correto? Então, encerramos aqui a nossa primeira ST, vamos para a segunda. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos ao quadro com a nossa segunda ST. Você já pensou o que diferencia o espaço físico do espaço social? Como os conceitos de lugar, território, espaço social podem ser mobilizados na pesquisa da história regional e local? Sob uma perspectiva interdisciplinar, quais contribuições podem ser apontadas a partir do intercâmbio entre a geografia e a história regional e local? Como utilizar essas noções nas escolhas das estratégias e nos recortes de pesquisa? É muito importante, então, reforçar que não é simplesmente as pessoas que geram identidades e representações sobre o lugar, né? Em relação a um determinado lugar. Mas também o historiador, quando decide estudar alguns aspectos, ele faz uma delimitação da região também, conforme eu dei o exemplo no início da aula. Então, quais são as estratégias que nós iremos usar nos recortes de pesquisa influenciam diretamente o que nós vamos chamar de região. Quais são as representações e as identidades que nós vamos selecionar para tratar? Quais características são atribuídas a esse local e quais práticas estão associadas a eles? Quais são as relações que nesse local ganham destaque? Então, para a gente pensar isso, eu destaquei aqui
alguns pontos. Primeiro, para pensar a interdisciplinaridade. Pensar a história regional demanda um trabalho interdisciplinar. História, antropologia e geografia, mas não só. Filosofia, matemática, várias outras ciências podem contribuir com vários conceitos para pensar o lugar. Tá? Continuando nos exemplos que nós estávamos, do trabalho do Jacir Menezes e do Gilberto Freire sobre o Nordeste. Repare, então, que a própria delimitação do conteúdo que eles vão estudar já especifica o que seria o Nordeste. Um foca em um determinado aspecto, o outro foca em outro, então tem uma representação distinta do Nordeste, conforme eu apresentei na primeira ST. Parte dessa definição vem da origem teórico-metodológica de cada um. O Gilberto Freire está na escola do Franz Boas, um antropólogo norte-americano que quer romper com a noção de raça, que, como eu disse, era muito popular naquela época. E começa a questionar essas ideias de que a raça determina a cultura de um povo. Não, a cultura é algo independente da biologia, independente da economia e de outros aspectos. É nessa escola antropológica norte-americana que se fundamenta principalmente o trabalho do Gilberto Freire. Então perceba a interdisciplinaridade, buscando na antropologia, na sociologia, que é a origem principal do Gilberto Freire. O de Jacir Menezes, é fácil você fazer essa experiência, basta procurar a tese dele, o trabalho dele, na internet encontra, o Outro Nordeste encontra com grande facilidade, o Outro Nordeste é o título, você verá na bibliografia que ele separa por disciplina os textos que ele estuda. E ele vai estudar diversas outras áreas, economia, geografia, antropologia, várias outras disciplinas serão incorporadas aos conceitos. Então é fundamental entender que nós, como historiadores, utilizamos vários outros conceitos e isso ajuda a delimitar a região que nós estamos estudando. Outro conceito outra área que é pouco discutida na história regional é muito utilizada por Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que é o pensador que eu quero dar destaque nessa situação problema, para explicar como ele vê a formação do Nordeste. Mas antes de falar do Durval Muniz de Albuquerque, que usa a filosofia do Michel de Foucault para pensar o Nordeste, eu queria destacar alguns outros conceitos que eu trago no quadro para você, que são muito populares, originados da geografia, né? A apropriação de categorias como paisagem, território e região permitiu a compreensão da dimensão social do espaço, ou seja, o espaço como construção social. Esses conceitos aí, veja, é muito importante a gente ter na cabeça o rigor teórico-metodológico. É sempre importante, quando a gente usa os conceitos, falar qual que é a obra, de onde está vindo, qual autor que está utilizando o conceito, porque essas palavrinhas podem ter significados distintos de acordo com o autor que utiliza, de acordo com o campo conceitual que ela faz parte. Em geral, na forma como está sendo tratada no nosso livro, a gente pode dizer que o conceito de paisagem, ele provém da geografia possibilista, que surge na França a partir da virada do início do século XX, com Paul Vidal de Lablache, que foi um intelectual que influenciou demais a Escola dos Análises, principalmente os pais fundadores da Escola dos Análises, Marc Bloch e Lucien Febvre. E a geografia possibilista entende que o espaço dá possibilidades ao ser humano, dá condições dele, mas não determina de forma nenhuma o jeito que o ser humano vive. Porque era muito tradicional na ciência da época também, e hoje em dia ainda está no senso comum, de dizer assim, olha, se é um país tropical, por exemplo, né, se é um país tropical, então a população não vai gostar muito de trabalhar e vai se dedicar mais à festa. Isso era um pensamento da geografia determinista do Ritzel, que era um pensador alemão. E isso ficou no senso comum até hoje em dia, muitas vezes. Mas a geografia possibilista vem demonstrar que não é assim. O espaço físico dá condições, possibilidades.
E a atividade humana vai mudando aquilo ali. Então, não é determinante que um lugar frio vai gerar uma população trabalhadora e um lugar quente vai gerar uma população voltada à festa, por exemplo, como se vulgariza em vários meios, né? A questão da paisagem vem exatamente, o conceito de paisagem vem dessa geografia, que tenta demonstrar que a paisagem, na verdade, é o resultado sempre o resultado da interação do ser humano com o meio ambiente. Não dá para separar uma coisa da outra. Tá? Uma paisagem é sempre o resultado da interação da atividade humana, do ser humano, com o espaço geofísico. Certo? Esse é um conceito, então, da geografia. O conceito de região, muito utilizado na questão da história cultural, está mais ligado às identidades que os vários grupos socioculturais criam sobre um espaço, né? A respeito de um espaço. Por exemplo, a identidade, a representação que um grupo social tem sobre um espaço. O conceito de território, em geral, está voltado mais a questões políticas, administrativas, às relações de poder que se impõem em um determinado espaço. A gente vai tentar aprofundar isso na próxima ST. Agora, eu quero voltar a aprofundar a discussão sobre como que o Nordeste ganhou uma determinada representação de região a partir da discussão do Durval Muniz de Albuquerque. No quadro, eu chamo a atenção para esse ponto. Cada região tem suas especificidades e podem ser compreendidas como parte integrante de um conjunto de relações e classificações simbólicas coletivamente elaboradas. Então, o Nordeste, como nós imaginamos hoje, é resultado de classificações, de representações de embate entre perspectivas distintas. E é isso que o Durval Muniz de Albuquerque discute nas suas obras, por exemplo, Falas de Astúcia e Angústia, que é a sua dissertação de mestrado, o Nordeste, a invenção do Nordeste, que é sua tese, e outros trabalhos, como a invenção do falo, por exemplo, que fala sobre o cabra-macho do Nordeste, né? Como é que essa representação surgiu. Resumindo muito rapidamente o pensamento dele, ele vai dizer o seguinte: olha, atualmente, a representação que predomina sobre o Nordeste é uma representação negativa, com algumas características. A característica básica dessa representação é a seca. O Nordeste é seco. É muito importante que os trabalhos do Durval ele comece dizendo assim, olha, a seca sempre foi um problema de parte do Nordeste, como a gente viu no mapa que eu mostrei para você, né? O mapa das sub-regiões. Mas a seca é um problema de vários outros locais do Brasil, não só do Nordeste. Tem casos graves no Nordeste? Tem, mas não é só aquilo. E há séculos, o período colonial inteiro viveu com a seca, e ela não era o grande problema, não era característica que identificava o Nordeste. Porém, a partir do início do século XX, a seca se torna característica principal do Nordeste, junto com o surgimento de uma instituição que vai mudar um pouquinho de nome na década de 20 e 30, e vai ampliar sua função, que se chama a Inspetoria de Obras contra a Seca, que surge em 1920, avança em 1930, que tinha a função exatamente do quê? De entender a seca do Nordeste e de resolver o problema da seca do Nordeste, em 1920 e 30. Outro detalhe importante, o próprio conceito da região Nordeste, a definição do Nordeste, vem dessa inspetoria, dessa instituição, porque antes se falava de Norte, no geral, para a região Norte e Nordeste do Brasil. Não tinha só Nordeste, surge nesse período também. E a obra do Gilberto Freire vem nesse momento, e a obra do Djacir Menezes também na década de 30, 40. Para o Durval, o que predomina até os dias de hoje é a representação do Djacir Menezes, e algumas outras características seriam as seguintes. Bom, a seca é a característica básica. Por causa da seca, o Nordeste tem uma população extremamente pobre, miserável, de baixo nível educacional, porque não tem condições de ter uma educação forte. Segundo ponto, né? O terceiro, na verdade, porque a seca é o primeiro. Ali surgem coronéis,
que se aproveitam da inexistência do Estado para explorar e usar da força contra essa população carente por causa da seca. Né? E é uma população itinerante, que está sempre querendo fugir do Nordeste e ir embora do Nordeste. Outro ponto, ali também proliferam os beatos, os messias, como, por exemplo, o Antônio Conselheiro, que teria feito mais mal ainda para aquela população, porque iludiu ela com visões messiânicas de mundo. Tá? Dentro dessas características tristes, salva uma, que é a ideia, a representação do cabra macho. Dado todas essas condições péssimas, surge o cabra macho, aquele homem forte, vigoroso, que vai descambar no lampião, né, e no cangaceiro em geral, que rouba dos ricos e distribui para os pobres. O que o Durval Muniz de Albuquerque nos diz é que, para essa representação de mundo vencer, foi necessário uma mudança total na representação do Nordeste, que tinha o quê? Interesses políticos e econômicos da elite cultural. Como eu disse, a seca não era o grande problema do Nordeste, ele sempre conviveu com isso em momentos de grande riqueza, como Gilberto Freire destaca. Só que naquele momento, desde o final do século, desde meados do século XIX e ao longo do século XX, a economia canavieira do Nordeste estava em decadência. A elite cultural e econômica precisava de recursos para conseguir galgar novamente o poder naquela região, manter o seu estilo de vida. E aí ele reforça essa elite, reforça a ideia de Nordeste da seca para conseguir verbas federais, que veio, por exemplo, pela Inspetoria de Obras da Seca contra a Seca, para conseguir se manter no poder. E aí o Durval ele começa a discutir e desconstruir várias dessas representações. Olha, ele demonstra, é verdade que muitos sertanejos fugiam do sertão nos momentos de grande estiagem para outras regiões litorâneas, por exemplo. Mas é verdade também que eles fugiam de volta para o sertão da exploração que acontecia no litoral, quando as condições do sertão melhoravam. É verdade também, como vários outros estudos demonstraram, que o Antônio Conselheiro não era simplesmente um Messias que iludiu aquelas pessoas estavam sem condição de vida no Nordeste, que estava em decadência, e conseguiram se reunir junto a Antônio Conselheiro para criar uma vila que foi possível manter a vida delas em condições de penúria que eram muito maiores devido à decadência daquela região. O cangaceiro, o lampião, não é alguém que rouba dos ricos e dá para os pobres e distribui dos pobres. Não, ele era uma pessoa tão violenta, o cangaço é tão violento quanto o coronel e é tão explorador quanto o coronel. Então, repare que há toda uma desconstrução dessa representação que foi que venceu por quê? Por um interesse político, por uma relação de poder que se estabeleceu naquela região e acabou ficando a representação negativa como predominante, como mais correta sobre o Nordeste. É isso que o Durval Muniz de Albuquerque tenta nos chamar a atenção, e a mesma coisa, a ideia do cabra macho, né, do lampião, não é uma coisa boa, é extremamente violento o que essa imagem, essa representação, essas atividades de mundo geraram naquela região. Tá? Então, repare, o que eu tentei demonstrar agora nesse final? A identidade de uma determinada região pode ser resultado de uma relação de força, de uma relação de poder com interesses políticos por trás de tudo isso. Então, vamos amarrar a segunda ST no quadro, né, resolvendo. Espaço físico, meio que nos envolve, espaço social, construção político-simbólica, estão integrados. Não dá para separar um do outro e um não determina o outro. Eles são amarrados um no outro. A geografia fornece categorias que nos auxiliam nos estudos sobre as especificidades e relações da história regional. Não só a geografia, mas a antropologia, a economia, a filosofia, como eu tentei demonstrar. A interdisciplinaridade é fundamental. A antropologia e a geografia debatem como as ideias e práticas sociais podem suscitar diferentes interpretações e construções sobre um determinado espaço e que gera uma
e que gera uma região, uma regionalização daquele local. Tá? Assim a gente termina a nossa segunda ST. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos dar uma olhada no quadro para discutir a nossa terceira situação-problema. Ela traz principalmente uma discussão sobre dicotomias, como os espaços, as regiões se formam uma em relação à outra e como um grande território pode construir outros menores, né? Então acompanhe comigo. As delimitações dicotômicas, urbano e rural, por exemplo, progressivamente perderam um caráter rígido que as caracterizavam até o século passado. Ou seja, é muito mais maleável que a gente determina como rural e urbano hoje em dia, porque a relação entre esses dois espaços se tornou muito mais fluida do que antigamente. Outros exemplos aqui, ó. Desse modo, como podemos pensar as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, que são grandes capitais? É sempre em relação a outras cidades, a outros espaços e ao contexto geral do Brasil. Como podemos compreender as cidades médias como Ribeirão Preto ou Londrina? Sempre como? Em relação às outras. Como entender as dinâmicas daquelas cidades menores situadas nas órbitas de cidades médias e de pequeno porte? Onde começam e onde terminam? De que maneira podemos caracterizar o campo no Brasil contemporâneo? Ou mais do que isso, e o mais importante que eu quero trazer para a gente continuar nesse exemplo que eu estou, como que a gente pode definir o que é Brasil para poder integrar a essa grande região, essa grande territorialidade que é o Brasil, o Nordeste que a gente discutiu até agora, e para pensar outras regiões também, que aí eu deixo para você pensar. Então, para a gente discutir isso, eu quero destacar alguns pontos sobre o Brasil. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a noção de Brasil não existia, foi uma invenção. E foi uma invenção lenta e gradual de nação. A princípio, primeiro, a própria noção de território, né, no início, era basicamente o território do rei. A régio vem de rei, região vem de rei, a região que o rei domina, o território que o rei é dono, e ali vive um povo que tem que ser súdito desse rei. Se não for súdito desse rei, vai embora ou é assassinado, né? Então, isso determinava um território. Essa região que hoje nós chamamos de Brasil, no período colonial, era de posse de Portugal. Mas não era uma região muito bem definida, nem político-administrativamente, e mal era controlada por Portugal. Você sabe que a linha de Tordesilhas, ela flutuou durante várias épocas, porque era uma marcação muito mais simbólica do que prática, porque nem os espanhóis nem os portugueses conseguiam controlar o interior da América. A própria região litorânea do Brasil, do que hoje nós chamamos de Brasil, foi controlada por holandeses, foi controlada por franceses. Portugal não controlava. Então não havia uma definição precisa, político-administrativamente, um controle militar do que seria o Brasil durante boa parte do período colonial. No final do período, e mais do que isso, entre as regiões de Brasil, do que hoje nós chamamos de Brasil, não havia interação, não havia troca cultural. Havia pouca ligação. Padre Vieira dizia, no período colonial, é muito mais fácil falar com a metrópole, falar com a capital, do que falar com a capitania que está aqui ao lado. Então não há esse contato, não há essa solidariedade entre a população que vivia aqui, uma cultura comum, e não há nem o controle desse território. A partir do final do período colonial, século XVIII, século XIX, gradativamente cria-se um controle
dessa região que hoje nós chamamos de Brasil, um domínio territorial maior, militar, um domínio, um controle político-administrativo maior. Isso é muito claro com a vinda da família real para cá em 1808. Né? Quando traz todo o aparato político-administrativo, está preocupado em criar estradas, está preocupado em interligar as regiões, resolver o problema que já está se tornando grave, que é a delimitação do Sul com os outros povos dali da região. Aí isso vai desdobrar na Guerra das Sete Missões, na Guerra da Cisplatina, e finalmente só se resolve o Império com a Guerra do Paraguai. Ou seja, a Guerra do Paraguai é um problema de fronteiras entre os povos que habitam aquela região ali, e o Brasil liderando para controlar o máximo possível daquela região. Então, veja, ali é que se define político-administrativamente o Brasil, principalmente a partir da vinda da coroa, se controla militarmente o país. Mas veja, não há nesse momento nenhuma solidariedade entre a população que vive nessa região. Não há uma cultura comum, não há uma identidade de Brasil. A própria vinda da família real, ela não ter ficado, só passado em Salvador e ter se fixado efetivamente no Brasil, que já é, no Rio de Janeiro, que já era a capital, fez com que gerasse um problema gravíssimo de enfrentamento entre o Norte e o Sul pela primeira vez. Por quê? Porque estavam se cobrando altos impostos no Sul no Norte, investindo no Sul. O Sul era um lugar muito mais pobre, de certa forma, estava começando a ascender economicamente nesse momento, e o Nordeste estava começando a decair. Quando há ainda essa transmissão via impostos, né? Por quê? Porque a família real se hospedou no Rio de Janeiro. Todo aparelho político-administrativo ficou no Rio de Janeiro. Então, os impostos iam ser todos investidos lá. Aí nós tivemos, por exemplo, a Revolução Pernambucana, que foi uma revolta exatamente contra essa drenagem de recursos no momento em que o Nordeste já estava perdendo o poder econômico por causa da concorrência do açúcar de beterraba na Europa, por causa da concorrência do açúcar de cana das Antilhas. Há ainda esse extra, né, de dívidas que são extraídas, de dinheiro que é extraído, de riqueza que é extraído de lá, investido no Sul por causa da família real. Então há esse enfrentamento. Quando que eles se unem? Se unem no momento da independência, para se livrar da elite portuguesa que queria explorar mais ainda eles. Mas após essa divisão, o Brasil só vai se consolidar como Estado-nação a partir de 1850. E para isso foi usada a força, foi usado todo um aparato político-administrativo, mas foi usado também órgãos culturais, instituições culturais de formação do país, para organizar toda a estrutura como sendo um lugar só, para organizar o que era chamado de Norte, o que era chamado de Sul, e as várias sub-regiões dentro de tudo isso, como um lugar só. Um grande exemplo é o Instituto Histórico Geográfico do Brasil. A partir desse instituto foi criada uma história única do Brasil, uma origem étnica única do Brasil. Ou seja, foi se construindo o Estado-nação brasileiro e uma solidariedade, uma cultura entre essa população, além do uso da força e tudo mais. Quer ver um grande exemplo da arte construindo a identidade nacional? Eu trago na Câmara de Documentos um quadro muito famoso, que é conhecido como o Grito da Independência, né? Mas o título dele é Independência ou Morte, do Pedro Américo. Esse quadro ele foi produzido em 1888, não esqueça a data, 1888, ou seja, no ano da abolição, próximo ao fim do Império. Esse quadro aqui, você já deve ter ouvido em vários lugares, né? Desde a escola a gente fala, não, mas esse quadro não tem nada a ver com a independência, esse quadro é mentiroso, não faz referência nenhuma, não reflete a realidade, né? Por exemplo, eles não andavam de cavalo naquela época, era mula, né, porque o cavalo não aguentava fazer essas travessias. Não foi na beira do Ipiranga o grito, não tinha tudo isso não tinha todas essas pessoas, não estavam presentes. A população não assistiu à independência. A casa
a casa ela não existia, ou se existia, ela estava muito mais longe do rio. Essas não eram as vestimentas comuns de viagem. Então, o quadro está todo errado. Efetivamente, o quadro ele não retrata o momento da independência, mas o mais importante é que ele não tem a menor intenção de retratar o momento da independência. Isso está em cartas, em depoimentos do próprio Pedro Américo. A maioria esmagadora das pinturas do Pedro Américo tem a função de dignificar acontecimentos da história do Brasil, tornar esses momentos majestosos. Para quê? Para criar uma identidade nacional, para juntar toda essa população em torno de um único território, de uma única cultura que dá identidade a todo o povo brasileiro. É uma única representação. Então, o quadro, é óbvio que ele é muito mais bonito do que a realidade, porque ele tem essa função. Ela é clara em vários outros textos do Pedro Américo, as pessoas sabiam disso. É para dignificar a independência, porque a independência foi um grande momento da história brasileira, foi um momento de formação, de início da formação do Estado Nacional Brasileiro. Tá? Então, a intenção do quadro é essa. E esse elemento artístico ajuda a formar a cultura. E repare que as várias regiões que ocupam esse país, elas têm determinadas funções dentro desse país. Como eu expliquei com o Nordeste e o Sul, há uma transformação da posição do Nordeste. Aquele Nordeste que o Gilberto Freire tanto enaltecia na origem do Brasil, já não faz mais parte desse Estado-nação que está se formando no século XIX. É outra representação que se faz dele. E o Sul, extremamente pobre dos bandeirantes, agora tem outro título, muito diferente. É centro, é a capital desse Estado-nação tão prodigioso que vai sendo construído na história, na geografia da época, nas artes da época e na cultura da época. Correto? Vamos dar uma olhadinha no quadro para a gente puxar alguns desses pontos, então, que eu apresentei para você agora. A noção de território está ligada ao modo como organizamos e atribuímos significados a ele. Então, o território é como que nós organizamos, e isso tem muita relação de força, muita relação política também e cultural. Homogeneizar os espaços e territórios implica deixar escapar uma série de elementos que os constituem. Ou seja, dizer que, por exemplo, que o Brasil hoje é a mesma coisa que o Brasil no início da colonização, é apagar uma série de transformações, uma série de processos que aconteceram. Tornar o Nordeste só como um Nordeste, uma única representação, é apagar uma série de processos, uma série de características daquele lugar. A história regional, ela serve exatamente para colocar em escalas as várias regiões e relacionar uma com a outra. Tratar dessas especificidades demanda um trabalho mais artesanal de seleção e análise de fonte. Não dá para fazer isso com facilidade, é preciso uma grande quantidade de fontes e dados. Basta pegar todos esses livros que eu indiquei para vocês, que você vai perceber a quantidade de trabalho que foi necessário para entender essas várias representações. Durval Muniz de Albuquerque, o Gilberto Freire, o Jacir Menezes e muitos outros. No entanto, o levantamento das especificidades que marcam os estudos locais e regionais devem estar atrelados a contextos mais amplos, ou seja, é sempre na base da relação com outros espaços, que a gente entende uma determinada região. As relações de poder se fazem sentir também na construção das narrativas sobre os espaços territoriais. É o que eu tentei demonstrar com esses exemplos. Então, a forma como eu narro uma determinada representação, imponho uma determinada representação, é evidente que constrói uma relação de poder. A representação é resultado de uma relação de poder, em que uma representação se impõe sobre outra, se supera outra. Os conjuntos espaciais carregam uma multiplicidade de representações. Se uma se destaca, não significa que não há um confronto de várias representações. Então, amarrando tudo, deve haver um questionamento a respeito dos limites das compreensões que tomam as dimensões socioespaciais simultaneamente como opostas
e complementares. Ou seja, uma região só se identifica em relação à outra. E, em geral, elas se colocam como opostas, mas elas são também complementares. É uma relação dicotômica. As dicotomias rígidas sobre a espacialidade devem ser revistas, né? Porque não dá... É muito mais fluxo que marca onde começa uma região e onde começa outra. A noção de territorialidade, que tem muito essa questão da relação de poder, pode ser compreendida como uma alternativa para dar conta das dimensões política, econômica e cultural. Ou seja, dependendo da relação de poder que se imprime sobre uma região, se cria um determinado território, né? Se molda uma determinada cultura, uma determinada economia em uma direção, conforme eu tentei apresentar com a discussão do Durval Muniz de Albuquerque, certo? Então, assim a gente encerra a nossa terceira ST e a gente vai provocar algumas reflexões. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos comigo no quadro para a gente ver algumas provocações, algumas reflexões que a gente precisa fazer antes de encerrar. No quadro. Ao elegermos o local como perspectiva de abordagem para a historiografia, ou seja, questão regional, delimitamos um recorte, uma fronteira, um limite a partir de onde algo começou a se fazer presente, quer seja com foco em sociabilidades múltiplas, em temporalidades diversas e ou em territorialidade variadas. Nosso objeto é moldado a partir da busca pelos resultados, pelos efeitos de outros processos de pesquisa. Aqui, então, é fundamental refletir que não é só as pessoas comuns que dão identidade a um determinado espaço, criam a regionalidade. O historiador, quando usa determinadas teorias, em determinadas preocupações, ele também delimita o espaço que ele vai estudar. Tá? Ele já faz uma pré-delimitação da identidade, da região que ele vai estudar, dependendo das ferramentas que ele vai utilizar. Por isso que o Djacir Menezes não tem a mesma representação de Nordeste que o Gilberto Freire. O pesquisador, então, deve lidar com o dilema de como definir os contornos gerais e mais amplos das relações, mas sem torná-las abstratas e genéricas demais. Adiantando, considerando as especificidades locais, porque não é sem considerar o que as pessoas pensam, é também considerando, é trabalhar com os aspectos culturais, é trabalhar com os aspectos econômicos, é trabalhar com todas as sociabilidades daquele lugar, mas não podemos esquecer que esse processo de trabalho também já é uma delimitação. Porém, o pesquisador também não pode se perder nas minúcias e singularidades, numa descrição pormenorizada que impeça a compreensão das relações dentro de uma totalidade, ou seja, é preciso pensar cada região na relação com o resto. Enquanto pesquisador, como é possível equacionar esse dilema? Se essa situação gerasse uma pesquisa, como você delimitaria o tema e o problema a serem investigados? Então, agora eu deixo para você um tempinho para refletir sobre isso, para refletir sobre o que a gente discutiu ao longo dessa aula, tá? E colocar questões, colocar as suas reflexões, e eu retorno já já para a gente encerrar.
voltamos então. Eu espero que tenha ficado claro para você que a grande questão para a gente entender o conceito de região é entender que uma região não se forma por um único aspecto, mas por vários aspectos culturais, econômicos, políticos, relações de força, que as pessoas, os vários grupos socioculturais, imprimem sobre uma região, tá? Criam sobre uma região, um espaço, transformando ele em uma região, dando uma representação que será matriz de discursos e práticas naquele espaço, correto? Então, assim, eu encerro a nossa segunda teleaula e vejo você na nossa terceira teleaula, que a gente vai falar mais sobre a questão da memória, tá? Até breve. Você já se perguntou como se forma uma região e como são definidas suas fronteiras? Ou até mesmo porque alguns alimentos são associados a determinados lugares, como o acarajé, no litoral baiano, e o queijo, ao interior de Minas Gerais? Para entender as peculiaridades relacionadas sobre a regionalidade, é preciso perceber que estamos tratando de um conjunto articulado de características que delimitam o espaço. Primeiramente, precisamos entender a relação entre a história da formação social e as representações dos espaços regionais. E para isso é fundamental o diálogo com outros campos do conhecimento, como a geografia, a sociologia e a antropologia, por exemplo. Nossa vida está articulada às representações que temos dela e que nos foram passadas pelas gerações anteriores ao longo da história. Portanto, as práticas sociais e culturais são relacionadas ao espaço. Mas como podemos diferenciar o espaço físico do espaço social? Tradicionalmente, dizemos que o espaço é um lugar material, mas quando consideramos seus aspectos políticos e simbólicos, passamos para uma dimensão social que deve ser entendida como um campo de forças. Assim, homem, espaço e tempo são tomados como três elementos que não podem ser entendidos isoladamente. Desse modo, o espaço está sujeito ao tempo. Assim, a temporalidade também está sujeita ao espaço. Essa relação resultou em um aumento da compreensão sobre o espaço, abrindo novas possibilidades de métodos e técnicas de pesquisa com as noções de lugar, espaço, território e região. Mais do que uma superfície terrestre delimitada, a região é composta pela produção e reprodução de diferentes grupos sobre o espaço. Um exemplo disso é a relação entre a cidade e o campo. Os adjetivos urbano e rural são empregados para descrever um conjunto de relações culturais, socioeconômicas e espaciais. Ao questionar as fronteiras entre a cidade e o campo, percebemos que essas delimitações perderam progressivamente o caráter rígido que as definia até o século passado. Portanto, no mundo contemporâneo, pode-se dizer que as fronteiras não possuem mais um caráter puro, mas que foram borradas, ganhando contornos difusos e de difícil delimitação. Para estudar a história regional do Brasil, é preciso perceber que estamos tratando de um conjunto de características socioculturais que se sustentam pelas vivências e representações que conferem sentido ao espaço onde as pessoas vivem. E como o tempo não para e ele está relacionado ao espaço, nunca deixe de se atualizar. Continue na sua caminhada rumo ao conhecimento. Bons estudos e até mais!